Continuando o grande expediente, gostaria de chamar o senhor Samuel Barros Pongarte e a senhora Ruth Conceição dos Santos, presidente do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, e que apresentará os trabalhos de fiscalização que vem realizando nas escolas municipais e estaduais do município de Barcarena. Esse espaço foi cedido pela presidência. Bom dia à plenária, bom dia a todos os vereadores, vereadora Rudilene. Bom dia às conselheiras que estão me acompanhando aqui, né, a conselheira Ruth e a conselheira Risonete. Nós solicitamos o espaço aqui nesta casa para falar um pouco do trabalho que o Conselho Municipal de Alimentação vem desenvolvendo. Eu acredito que poucos conhecem esse conselho, mas nós podemos dizer com propriedade que nós cumprimos o nosso papel. E agradecer, né, aqui o espaço cedido pela Câmara, solicitado através do ofício número 063/2013 do Conselho Municipal de Alimentação. O Conselho, ele costuma trabalhar através de documentação. Nós não gostamos de trabalhar na verbalização, através somente da palavra. Nós gostamos de nos documentar. Assim que esse governo assumiu, o Conselho apresentou um plano de ação, né, do Conselho, onde estão presentes aqui não só as nossas ações, né, mas também algumas orientações pertinentes a como, né, o Poder Executivo realmente executar os recursos do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Esse é um recurso específico do governo federal, onde compreende várias modalidades de ensino: educação infantil, EJA, ensino fundamental, médio, o AEE, que é atendimento educacional especializado, e o Mais Educação. Então, quer dizer, nós temos a ciência de que o nosso papel, o nosso dever, ele foi cumprido. E aí vocês perguntam, o que é o Conselho? O Conselho ele foi criado, a fundamentação legal está com base na Lei 11.947, de junho de 2009, a resolução de número 38, de julho de 2009, que foi revogada. Agora estamos sob a égide da resolução de número 26 de junho de 2013, essa que está em vigor, e a Lei Municipal 1936 de 2000, alterada pela Lei 1084 de 2010. Então, essas são as bases legais. E o que é o Conselho? O Conselho, na verdade, ele é um órgão que tem a característica de ser um órgão permanente, ele é fiscalizador e também de assessoramento. E eu posso dizer, aqui em nome do Conselho, que nós realizamos e fazemos tanto a questão da fiscalização, através das visitas nas escolas, sempre no depósito central do SEMAI, e também a questão do assessoramento. Isso é importante. O Conselho tem esse papel. O governo é o executivo. Se ele não está fazendo as suas ações como deveria, o Conselho, olha, o caminho não é esse. Né? Vocês estão errando, vocês estão falhando nisso aqui. E é justamente isso que nos levou a vir a esta casa, porque as coisas não estão acontecendo como deveria em relação à alimentação escolar. Falar de alimentação é falar de coisa séria, assim como falaram da água. A questão da alimentação é uma coisa séria. Um dos objetivos do PNAE é a questão do desenvolvimento biopsicossocial. Muitas crianças vão para a escola, vão para estudar sim, mas vão também pensando naquela alimentação. Já pensou que ia passar 4 horas, aluno do Mais Educação passar 6 horas, e você não ter alimentação? E aí nós podemos mostrar um pouco da nossa trajetória. Aqui, nós sabemos que nós vivemos um período aqui de greve, e antes da greve ser deflagrada, havia sido comprada alimentação. Tinha muita alimentação nos depósitos das escolas. E o que foi que o Conselho fez? Na mão dos vereadores, da vereadora Rudilene, está presente a resolução de número 001, de 28 de junho de 2013, onde o Conselho teve a preocupação, né, como a gente ia entrar no período de férias, a greve não tinha data para terminar, como percebemos que ela se alongou. E como vocês podem perceber no artigo 4º daqui da resolução do Conselho, que diz o seguinte, que o Conselho resolve determinar que a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social, SEMED, ao término da greve,
efetue a compra dos alimentos, respeitando o valor da per capita destinada a cada aluno e o cardápio aprovado pelo Conselho. Isso aqui está publicado no Diário Oficial do município. Qualquer cidadão que quiser ter acesso pode procurar. E foi encaminhado para vários órgãos. Ministério Público foi encaminhado para esta casa, Secretaria de Educação. E também nós temos aqui um ofício de número um ofício circular de número 007/2013, onde o Conselho, aqui formalizando, entregamos na sexta-feira, dia 30, pedindo para que fosse comprada alimentação, né, com caráter de urgência, para não faltar. E o que foi que nós observamos? Hoje nós estamos no dia 3, né, voltamos o mês letivo, e nós recebemos várias ligações, podemos constatar que a alimentação não chegou até agora. O pedido foi feito, né, feito em cima da hora, e o fornecedor não entregou em tempo hábil. Agora há pouco eu liguei para o chefe do SEMAI, que é o senhor Erivelter, o responsável pela entrega dos alimentos nas escolas, e até o momento que eu falei com ele ainda não tinha chegado esse alimento. Isso nos preocupa, porque com certeza, se não tem alimentação, as direções de escola vão dispensar esses alunos mais cedo. E isso nos preocupa, e aí nós temos sim que pensar, e agora há pouco foi falado de união, né, de ter essa união. Nós também pedimos, solicitamos desta casa, né, de Vossas Excelências, que possam somar com este Conselho. O nosso papel também, ele é de fiscalização como vocês, mas sozinho nós não conseguimos. Tem uma outra situação que eu gostaria de enfatizar, que é de um termo de acordo que houve entre o sindicato e o Poder Executivo ao término da greve. Aqui na cláusula 7ª fala garantia de alimentação escolar de qualidade em quantidade suficiente. Posso dizer a vocês que a questão da qualidade, eu não vou entrar no mérito da discussão porque isso não procede. O alimento ele é de qualidade. Um dos sérios problemas que o Conselho consegue identificar é um problema muito sério em questão da logística de entrega. Às vezes o alimento chega todo ali no depósito do SEMAI, mas por uma questão, às vezes, de transporte, às vezes alguém ali, os servidores que talvez não tenham horas extras, eles não podem ficar de 8 da manhã até 9, 10 horas da noite entregando alimentação. Isso é um problema muito sério, e nós já informamos o Poder Executivo, isso precisa ser ajustado, precisa ser melhorado. Outra coisa, a questão da compra, a questão do pedido da alimentação, era bom que até lá pelo dia 20 e 25 a gente já tivesse o cardápio fechado, e que esse pedido ele fosse antecipado. Eu acredito que o fornecedor, se ele passou numa licitação, se ele se propôs a fornecer ali, um produto para a gestão pública, ele tem que ter estoque, ele tem que ter. Está trabalhando com o aluno, o mês ele tem 20 dias letivos e não para, não é verdade? Então, nós precisamos pedir com antecedência, às vezes nós precisamos passar por cima da burocracia, que foi o caso desde do dia 26, nós já vínhamos orientando. Independente de questão burocrática, entre em contato com o fornecedor, pede para ele antecipar, mandar esse alimento para não faltar no início do mês de setembro. E não foi o que aconteceu, certo? Eu quero também aproveitar o momento para mostrar para vocês que a alimentação não poderia faltar, porque este Conselho, no início do ano, aprovou um cardápio, certo? Então, não pode ter desculpa, não tem cardápio aprovado. Nós temos, sim, um cardápio aprovado. Então, nós mostramos aqui um pouco a nossa angústia, nós mostramos um pouco da dificuldade que nós enfrentamos enquanto órgão de controle social, e assim nós entendemos que se é para falar de união, nós percebemos o quê? Controle social não é só os conselhos constituídos legalmente. Controle social é cada um de vocês que estão aqui na plenária, é cada uma de vossas excelências. Fazemos parte do controle social. Nos ajude nessa causa, você que é pai, você que é mãe, você que é responsável pela criança, pelo adolescente que está indo todos os dias para a escola, faça o seguinte, vá na escola, visite o depósito da alimentação, veja se está chegando, veja se estão preparando com higiene, com qualidade, em quantidade suficiente. Nos ajude realmente a fazer parte do controle social. Todos nós fazemos parte do controle social. E assim, né, eu gostaria também, antes de adentrar no outro assunto, eu gostaria também de falar sobre um episódio que aconteceu na escola Maria Rosângela, eu acredito que todos já devam estar sabendo, sobre aquela situação do alimento com caroncho, né? Nós falamos broca, conhecido como broca é o caroncho.
O que acontece? No dia 12, o conselho esteve presente na escola Maria Rosângela. E, de fato, o conselho identificou alguns itens que tinham realmente caroncha. Era o feijão, a massa para sopa e o macarrão parafuso. Os demais alimentos estavam dentro da validade, como nós temos aqui um relatório que já foi encaminhado ao Ministério Público, certo? E o que o conselho achou estranho foi o que aconteceu, porque dia 12 nós chegamos na escola, pedimos para separar o alimento, né, e que qualquer alimento impróprio para consumo que fosse comunicado ao SEMAI, que é o órgão responsável pela entrega e também a retirada desse alimento, para não preparar para os alunos. Isso nós temos, está presente nos relatórios, né, o conselho esteve presente na escola, e o que muito estranhou é que alguns dias depois, uma semana e meia depois, aí a gente vê na internet, aí a gente é acionado pelo Ministério Público, como se a gente talvez não estivéssemos fazendo nosso trabalho, e tanto é prova que no dia 12 nós estávamos na escola Maria Rosângela. E por falta de orientação, eu posso dizer a todos os presentes que não foi, né? E no dia 27, nós retornamos, no dia 26 aconteceu, no dia 26 nós fomos acionados pelo Ministério Público, no dia 27 nós voltamos à escola para buscar mais informações, né, mais dados, e terminamos o nosso relatório, com anexado de fotos, anexado com a ocorrência da escola, em anexo o informativo que, além da resolução, nós sempre levamos às escolas o informativo do Conselho, com as atribuições conferidas a nós, e também orientações de como se trabalhar, de como cuidar, ter esse cuidado com a alimentação escolar. Então, nós acreditamos que o nosso papel nós temos feito, né, nós temos realizado, vamos esperar o posicionamento do Ministério Público, né, já foi encaminhado, e também eu gostaria de tecer aqui uma crítica, porque parece que o povo de Barcarena parece que não está acostumado a conviver com a crítica. Eu convivo com a crítica tranquilamente. E se nós podemos conviver com a crítica, por que o Poder Executivo também não pode aceitar e assumir? Eu gostaria que, na verdade, ficasse essa crítica a nível de reflexão para todos nós. O problema está acontecendo, eu estou falando especificamente da alimentação, não vou adentrar em outras questões que o município está vivenciando. Mas a questão da alimentação está sendo um problema sério. Está tendo uma falha. Por falta de orientação não é. Então eu pergunto, em termos de governo, isso está acontecendo é o quê? É omissão? É um descaso com a coisa pública, com a máquina pública? É incompetência? Ou será que são os três, junto? Eu deixo essa pergunta para todos nós e fica como uma crítica. E eu digo mais, que se não for nenhum desses três, nós não podemos mais errar. Nós temos que acertar daqui para frente. Né? A partir desse mês, se chegar alimentação hoje ou amanhã, que seja entregue em caráter de urgência, que se faça um mutirão aí, mande o pessoal lá do SEMAI ir para as escolas. Nós fazemos questão de acompanhar, como nós já acompanhamos algumas rotas, e nós entendemos, né, que se não é realmente nenhuma dessas três coisas que eu acabei de colocar, que a gente não erre mais. E esse é o posicionamento do Conselho, né? Nós temos propriedade no que fazemos e no que falamos, e eu agradeço a oportunidade, se ainda estivermos dentro do tempo e a conselheira Ruth quiser fazer o pronunciamento, eu agradeço a oportunidade. Bom dia a todos. Em nome do Dr. Paulo Alcântara, né, que é o presidente dessa casa, eu quero saudar a todos os vereadores presentes e também, né, saudar todas as pessoas que estão aqui nessa plateia também nos assistindo. E dizer assim, o Conselho, gente, como o Samuel colocou, a parte mais das leis, né, de como o Conselho funciona. Mas também o Conselho, é bom ressaltar que nós, conselheiros, o Conselho de Alimentação Escolar, ele não é pago para a gente estar fiscalizando, a gente está andando em todos os colégios. É bom ressaltar isso, porque tem pessoas ainda que pensam que os conselheiros de alimentação escolar são pagos para estar fazendo esse trabalho. Não, nós não somos pagos. O que a gente faz? A gente vai porque a gente tem amor também a esse município. Nós temos amor também a nossas crianças que estão ali. Então, veja bem, se a gente for só pensar
em pagamento para fazer o bem a alguém, com certeza não ia mais ter ninguém para fazer mais nada. Então, é essa, às vezes, a indignação que muitas vezes as pessoas pensam, vocês são pagos para isso, é mais que vocês têm que fazer. Assim como o Conselho de Alimentação Escolar, Conselho do Fundeb, a gente tudo é voluntário. A gente não é pago para fazer isso. Mas, mesmo assim, eu compreendo que a gente tem que fazer o nosso trabalho bem feito. Não é porque não está sendo pago que a gente não vai fazer bem feito. Não, tem que fazer sim. Agora, a gente também tem os nossos afazeres. Nós não vamos poder viver 24 horas dentro das escolas. Eu sou dona de casa. Eu não trabalho, eu não sou empregada dentro da prefeitura, só da minha casa mesmo, né? Vendendo lá meus franguinhos. Mas eu tenho marido, eu tenho filhos, eu tenho escola, eu sou estudante ainda. Então, eu preciso também do meu momento para mim fazer as minhas coisas. Eu não posso ficar 24 horas dentro da escola. Mas, mesmo assim, eu procuro fazer o meu trabalho bem feito. Mas, muitas vezes, as pessoas também não procuram fazer a sua parte. É como eu estava observando sobre essa merenda que estava com essas brocas, como a gente fala. Poxa, se está havendo uma situação dentro da escola, a escola, quase todas as escolas têm conselho escolar. Tem direção à escola. Será que é só a obrigação do Conselho de Alimentação Escolar ir lá e verificar o que está acontecendo? Será que eu, como gestora de uma escola, eu não tenho responsabilidade? Será que eu, como do Conselho Escolar, eu não tenho responsabilidade? Será que eu, como mãe de aluno, eu não tenho responsabilidade? Será que eu, como aluna, eu não tenho responsabilidade? Gente, o que eu vejo em Barcarena, isso eu coloquei um dia desse na rádio, onde eu fui falar, que Barcarena precisa um pouco mais de amor. Fazer as coisas mais com carinho que você faz. Porque só cobrar das pessoas e não fazer nada é muito fácil. Se eu vier aqui cobrar só dos vereadores, que o vereador não faz nada, mas e eu? O que é que eu faço? Enquanto cidadã. É muito fácil a gente criticar, a gente cobrar, mas é difícil a gente mesmo se cobrar. É difícil, porque a gente não quer passar por essa avaliação. Eu sou o contrário, gente. Eu começo a me avaliar primeiro. O que é que eu estou fazendo enquanto cidadã de Barcarena? Se eu era do Conselho do Fundeb, agora não sou mais, mas eu era conselheira do Fundeb, eu era conselheira da alimentação escolar, hoje eu faço parte da Associação de Pais, hoje eu estou como coordenadora da Guarda de Nazaré de Barcarena. Então, será que só eu tenho a obrigação de pegar todos os conselhos para ficar? Será que não tem aluno, não tem pai, não tem mãe que possa se responsabilizar um pouquinho também? Às vezes a gente fica chateado, porque só vem cobrança, 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 só cobrança. Mas procure ver o que é que as pessoas fazem também. Enquanto aqui eu não estou aqui para defender A e B. Se o vereador faz ou deixa de fazer, a gente vem aqui, colocou o que a gente está fazendo, e agora nós queremos também esse companheirismo. Porque na hora que o vereador, aqui presente, como vocês estão, não sabe qual é o nosso trabalho, como é que vocês vão poder nos ajudar? Então tem que vir. É a mesma coisa do pai ou aluno. Você não sabe o que é, como é que você pode fazer, você vai buscar ajuda. Procura ajuda. A gente tem que ser também humilde o suficiente para buscar essa ajuda. Não é só criticar, e sim chegar lá, mas aí, como é o trabalho de vocês? Como é que vocês fazem isso? Como é assim? Eu acho que, com certeza, as coisas iam funcionar. Mas na hora que você só faz criticar, mas você às vezes nem sabe, como eu tive numa reunião, que o professor, uma professora vem perguntar se o
O Conselho do Fundeb, o que estava fazendo com o recurso do Conselho do Fundeb que não passava para a merenda? Pelo amor de Deus. Aí, se eu trabalho num órgão que eu sou da educação, mas eu não sei nem de onde vem o recurso para comprar alimentação, fica difícil da gente fazer o nosso trabalho. Então, às vezes, isso indigna a gente, sim. Às vezes, a gente é preciso falar, é preciso, colocar para fora também o que acontece. Então, e, gente, não pense que é só no colégio daqui municipal, não. Eu faço parte do conselho da rede estadual. E na rede estadual está pior a situação. Está pior. A mesma que faz a merenda, ela tem que limpar. Porque eu estudo no Palmira Gabriel. E a situação está crítica. Crítica mesmo. Não tem vigia, não tem nada. Hoje, Palmira Gabriel está até com 2 salas que está lá interditada. E aí, às vezes, só fica o olho só no município. E o Estado? Ninguém olha também? Então, esse companheirismo tem que surgir, nós temos que dar a mão, mas todo mundo junto. Não é só vereador, não é só conselho, é a sociedade como um todo. Enquanto não existir essa união na sociedade, não vai existir em lugar nenhum. Porque cada um vai querer primeiro dizer, não, farinha pouca, meu pirão primeiro. Com certeza sempre vai existir esse ditado, se todo mundo não se unisse e dar as mãos. Obrigada. Com a palavra, a vereadora Rudilene. Bom dia, Samuel, dona Ruth. Bom dia. Que bom tê-los aqui, esclarecendo sobre a merenda escolar, que é um assunto que tem dado muito problema, né? Inclusive, o Samuel me ligou na semana passada, e eu digo para vocês que o Conselho Municipal de Alimentação é um conselho que trabalha muito, com muita responsabilidade, e eu estou muito próximo desse conselho, porque sempre que a gente tem algum problema em escola, eu sempre ligo para eles. Inclusive, nessa situação da escola Maria Rosângela, que foi um fato muito desagradável, pela questão de que a dona Ruth colocou, de você primeiro expor a escola, a instituição, e depois você procurar o porquê daquilo acontecer. Então, você expõe as crianças, expõe os funcionários, expõe o conselho. E eu acho assim, se você tem um problema na sua escola, você primeiro tem que resolver esse problema internamente. Você tem uma hierarquia que precisa ser respeitada. Eu conversei com o conselho, conversei com a diretora da escola, e acho que se você é responsável pelo preparo de uma merenda, e você vê que aquele alimento não está adequado para ser consumido, você não vai tirar uma foto e publicar na internet. Você vai, primeiramente, chamar a direção da escola e mostrar por que você não vai usar aquele alimento. Então, eu acho que você preparar o alimento, né, sabendo que ele está deteriorado, para expor quem? O governo, o vereador, o conselho? Que é isso? Não, eu não concordo. Eu acho que a gente precisa, sim, verificar as razões pelas coisas acontecem, juntar provas para depois você expor aquela situação. Porque nós já temos uma educação que está sendo prejudicada por uma greve, pela questão do transporte, pela questão da merenda, e você ainda vai empurrar a escola pública mais para o fundo do poço. A gente precisa, e eu falo isso agora como professora, vestir a camisa da instituição que a gente representa. E como eu represento a escola pública, não sou da escola municipal, mas sou da escola estadual, eu visto a camisa da minha escola, sim. E a Câmara Municipal também. Quando eu puder defender a instituição que eu represento, assim eu farei, sem ser parcial. Então, Samuel, eu lhe digo uma coisa, tenho umas perguntas a fazer para você. O recurso mensal que o PNAE transfere para o Barcarena é em torno de 400 mil. A pergunta, mensal. Não procede. O repasse do PNAE, ele gira em torno de 260, 270 mil reais.
Aí nós temos aquilo que nós chamamos da contrapartida, que é o município. Atualmente, a contrapartida é R$90 mil. Quando nós iniciamos em 2011 com o Conselho, essa contrapartida ela era no total de R$50 mil. E na época nós conversamos com a Luciene, a secretária de Educação anterior, e o nosso objetivo era atingir R$100 mil de contrapartida, para melhorar a questão ainda mais do quantitativo. E naquela época ela disse que não podia, mas nós chegamos em R$80 mil. E atualmente, nesta gestão, tentamos aumentar esse percentual também da contrapartida, mas conseguimos ficar no total de R$90 mil. O cardápio está aprovado em torno de R$365 mil. Então, o valor do repasse é esse. Nós temos repasse do ensino fundamental, ensino médio, o AEE, que é recente, né, que é do apoio educacional especializado, e o Mais Educação, que está em torno de R$54 mil a parcela mensal do Mais Educação. Ok. Vocês, como conselho fiscalizador, vocês acompanham se a compra, né, a compra da merenda, ela vem de acordo com o cardápio que vocês selecionam, que vocês preparam? A maioria dos itens, sim. Alguns itens nós realizamos alguns ajustes. Às vezes você identificar na escola tal, ou teve um alimento ali que de repente ele não foi muito aceito, aí nós, como esse mês, nós fizemos um ajuste. Né? Nós tiramos, por exemplo, a questão da proteína de soja e aquela massa da sopa, até porque já tinha, que foi comprado anteriormente à greve, ainda tinha nos depósitos, e nós fizemos o quê? Algumas substituições. Mas, de um modo geral, é comprado aquilo que está presente no cardápio. A que vocês acham que essas denúncias de que a escola só oferece pão com suco, barra de cereal para as crianças? Porque essas denúncias, elas chegam a gente e você diz que tem um cardápio, né? E aí me disseram que algumas escolas de educação infantil estão oferecendo uma barra de cereal para as crianças na hora do lanche. E eu imagino assim, dentro da cidade, a logística para a entrega já está sendo difícil. Eu fico me perguntando, e nas ilhas? E nas estradas? Essa merenda chega de que forma? Então, eu gostaria que você explicasse por que há essa diferença entre o que o cardápio propõe e o que é entregue para as crianças na escola. Uma coisa precisa ser esclarecida. Eu acho assim, engraçado, porque... É como você falou, às vezes tem que olhar um pouco essa questão de hierarquia. Quando acontece uma situação dessa, qual é o primeiro procedimento? É entrar em contato com aquele fornecedor, que é o SEMAI, é um órgão é o Setor Municipal de Atendimento Educando, é um órgão da Secretaria Municipal de Educação que é responsável por essa entrega. Se ele não está fazendo isso, essas direções de escola tem que procurar. Se não resolve, tem que procurar a CEMED. Não resolve, tem que procurar o Conselho de Alimentação. E o Conselho de Alimentação, com certeza, vai acionar a Secretaria de Educação. Se não tomar as providências, nós temos que encaminhar a um órgão que, a nível mais local que a gente tem, é o Ministério Público. Agora, eu só acho estranho porque, durante esses 2 anos e pouco de conselho, somente umas 3 escolas chegaram realmente a oficializar, a mandar com dados, com base, e nós podemos falar com propriedade que foi resolvido. E também nós podemos dizer que essa situação pode acontecer em alguns casos, digamos assim, não é uma regra geral. Casos isolados pode acontecer, sim. Como aconteceu, vou dar um exemplo, a escola Três Pastorzinho. Essa escola, lá os professores não entraram de greve. E aí o que acontece? Nós fomos identificar que não tinha, o que tinha lá já dava para poucos dias. Nós acionamos imediatamente o SEMAI, o conselho está aqui de prova, e no mesmo dia ele mandou deixar para 5 dias a mais, que estava sendo feito um novo pedido para complementar o que já tinha no depósito. E depois, a nosso pedido ele mandou um quantitativo para mais 10 dias. E também nós chegamos a identificar, além dos 3 Pastorzinhos, que fica ali próximo ao estádio, nós identificamos mais 7 escolas na mesma situação, comunicamos o SEMAI. E assim, o importante é entender que quando o conselho é acionado, ele tem que se posicionar e tem que tentar solucionar o problema. E a gente sempre faz isso. E desde do início do mês, o conselho vem fazendo visita nas escolas. Nós conseguimos fechar a visita nas escolas aqui da Barcarena sede. Temos já o relatório, já encaminhamos um relatório parcial para a Secretaria de Educação, para o SEMAI, até para que eles pudessem ter propriedade do que tinha nas escolas, para não pedir aquilo que você já tem.
Né? Se você tem um estoque, não adianta você pedir o cardápio fechado do mês seguinte, porque vai estragar alimento. Né? Então, não sei se respondi a pergunta. Não, eu só gostaria de dizer que vocês, como conselho fiscalizador, que nós também aqui como fiscalizadores gostaríamos que vocês enviassem esse relatório, porque, claro, que ninguém concorda que se ofereça alimento impróprio para as crianças, mas que esse alimento realmente ele seja comprado, que vá atender, né, a necessidade das nossas crianças, porque Certo. a gente vê que a alimentação na escola hoje, muitas vezes, é a única alimentação de uma criança. Então, eu convivo com esse problema diariamente, parabenizo você pela explicação. Certo. Eu acho que o desabafo da dona Ruth ele é válido, porque os conselheiros, a maioria deles trabalham realmente sem receber salários, porque abraçam uma causa. E nós estamos aqui, viu, Samuel, dona Ruth, Ok. para a gente poder fazer com que realmente a merenda escolar seja de qualidade e o nosso aluno possa, bem alimentado, promover, né, uma educação melhor a si mesmo. Obrigada. Eu gostaria, ainda na sua fala, só de fazer uma colocação. Podemos mandar para a presidência da Câmara e daqui distribuir as cópias. Nós vamos mandar primeiramente o relatório que nós já fizemos do Maria Rosângela, e os das demais escolas a gente está fechando ainda porque tem que digitalizar todinho. E também só gostaria de colocar só uma situação. O Conselho ele tem que procurar garantir a qualidade do alimento das escolas estaduais, porque o município ele recebe, tem um convênio, ele recebe o recurso destinado para o Estado. Só tem uma situação, a lei ao qual nós somos regidos ela é bem clara. Questão estrutural, questão de utensílios e questão de recursos humanos, o Estado é que tem que mandar para as escolas estaduais. E essa fiscalização ela é de competência do Conselho Estadual, e a gente percebe uma omissão. Eu nunca ouvi dizer que o Conselho Estadual esteve presente nas escolas do município, mas com a preocupação de atender os alunos, né? A escola é estadual, é da rede estadual, mas os alunos são munícipes de Barcarena. Nós fazemos essa fiscalização acentuada, né, e temos essa preocupação de garantir a qualidade e a quantidade dos alimentos que são destinados para as escolas do Estado. Padre Carlos. Queremos agradecer também o trabalho, né, de vocês, em nome de todos os cidadãos, né, esse trabalho bonito que é feito no Conselho de Alimentação, Samuel, dona Ruth, e lembrar que, de fato, uma das fontes, né, de corrupção nos municípios justamente essa bendita merenda escolar. Aí é uma área muito vulnerável, é muito fácil, né, de você desviar dinheiro, né? E então é necessária essa atenção carinhosa, como vocês estão fazendo, né? E agradeço porque vocês não estão, né, na folha, não tem cargo comissionado, porque infelizmente vários conselheiros aqui em Barcarena têm CPC. Cala a boca, o famoso cala a boca. Tem vários aqui, infelizmente, tem vários conselheiros que têm o cala a boca mesmo para poder aprovar, fazer assim com a cabeça, ó, quando vê a coisa errada, sabe? Então, vocês estão aí, é um trabalho bonito de vocês, faço, porque infelizmente me dói reconhecer que eu estive em várias escolas e até hoje não ouvi nenhuma que me dissesse, olha, a merenda está boa, está sendo atendido, entende? Aí, aqui agora na Câmara, novamente me disseram, padre, da escola tal lá, os alunos foram dispensados de novo. Eu visitei uma escola, não vou dizer aqui para não constranger, mas eu cheguei lá e eu tenho uma foto, vou botar no Facebook lá, né? Tá lá, uma panela com umas folhas dentro, estavam cozinhando umas folhas, acho que é de laranjeira, para fazer chá para as crianças. Tá lá, não estou brincando, é risível, gente, pelo amor de Deus, né? Tá lá, eu vou postar, eu tirei com o meu celular lá, né? Meu Deus do céu, gente, como é que pode? Então, o que a gente tem que fazer? Depois vocês colocaram assim, justamente eu li isso aqui antes, né? Da questão do alimento, preocupados, né, com o alimento. Agora é interessante também fazer o seguinte, que vocês peguem a relação de todo mundo que recebeu, cada escola do Estado, todas as instituições, o que receberam, e a declaração de quem recebeu. Porque o que acontece também é o seguinte, minha gente,
você tem um pedido, né? Você tem o pedido e depois tem aquilo que você recebe. Normalmente, às vezes, você pega só o papel do recibo, que está assinado, por exemplo, pela diretora, está assinado pelo diretor do posto de saúde, né? Agora você tem que pegar, é o que ele recebeu mesmo. É o que ele recebeu mesmo, porque uma coisa é o pedido, eu pedi tantos pães, agora é saber se ela recebeu aqueles pães. Porque aquele pedido, muitas vezes o que acontece, aí está o desvio, aí que começa o desvio. Você recebe lá 500 pães, aí vem o pedido de 500 pães e vem a nota de 500 pães. E você paga, mas só chega 100 lá na escola. É aí que começa. Então nós temos que começar por aí. Tem que pegar e só pagar. Eu fazia assim quando eu era ordenador. Eu só pagava o que recebia. Não adiantava me botar a nota lá na frente para mim pagar. Um exemplo foi a questão da carne no hospital. Era não sei quantas toneladas de carne no hospital, vinha a nota para pagar. Eu cheguei lá, não tinha nem balança. Eu disse, como é que vocês sabem que chegou tantos quilos de carne aqui? Nem balança vocês têm para pesar. E depois, vocês sabem qual é a carne que vem para cá? Não, padre, não sabemos. Pois agora vocês vão saber, eu vou mandar para vocês aqui, vocês vão me atestar que eu recebi carne de segunda, de pescoço, não sei o que, não sei o que. Se é pescoço, vamos pagar pescoço. Não vou pagar filé. Está vendo? Então tem que fazer assim. Isso é administração, isso é governo. Isso é governo e dá para fazer governo nessa cidade. Está vendo? E outra coisa, fazer pregão eletrônico. Vamos fazer pregão eletrônico. Por quê? Eu fui na escola, me disseram, padre, não tem freezer. Então chega a merenda aqui, a galinha, por exemplo, aí vai na casa não sei de quem, na casa não sei de quem, na casa não sei de quem, porque não tem freezer. Mas aqui está no nosso diário oficial do município, 50 frigobar. Vamos comprar freezer para as escolas, gente. Vamos fazer um governo decente. Agora você compra frigobar para botar lá no gabinete não sei de quem, né? Compra freezer para não botar nosso alimento, para não ter que emprestar freezer, que Barcarena emprestar freezer, para poder botar merenda escolar. Aí já começa os desvios e tudo, né? Tem gente, olha, isso tem que olhar com carinho. Então vamos verificar isso aí, para que tenha o local para acomodar, que a pessoa lá, vocês controlem quem recebeu justamente. Porque me disseram, padre, chegou a banana. Chegou meia dúzia de banana para 100 alunos numa escola. Ela foi lá, me mostrou, está aqui, padre. Mostrou. Eu olhei lá dentro, lá da bodega lá. Tinha lá um caixinho de banana e 120 alunos para comer. Só se for fazer picazinho. Gente, poxa vida, então vamos fazer. Vamos fazer o pregão eletrônico, tá vendo? Certo. Aí começa. Então a gente pode. Por quê? Pregão eletrônico, que é só pregão presencial, não sei o quê. Isso aí é outra coisa, gente. Vamos criar vergonha na cara, vamos começar a fazer as coisas certas, vamos fazer o pregão eletrônico, essa merenda escolar, certo. Vamos ver a capacidade do fornecedor, justamente para acontecer isso aí, se ele pode segurar. Tem produtos que você daí tem que consumir de qualquer jeito, porque você colocou lá alface, tem que comer alface. Está em greve, não pode comer, então você vai ter que pagar, porque ele está lá, o produtor, ele tem que dar garantia de entrega e você tem que dar garantia de consumo. O que vamos fazer? Vocês bem fizeram aqui uma resolução muito bacana, não é? E que nesses casos de greve até a gente teria que dar uma olhada nisso, como fazer, porque alguns alimentos não se percam, esses alimentos. Então, que se destine, né? E, embora a gente saiba que isso é muito restrito, tem que ser na área da educação e tudo, mas como fazer? Porque se tem lá o hospital, dá para mandar para o hospital. Outra coisa, se você tem boa vontade, você pensa, por exemplo, nós tínhamos o projeto de galinha caipira, né, lá no cafezal. E na época o pessoal não tinha como se desfazer, estavam lá, tinha que matar essas galinhas, tinha que comer essas galinhas. Vieram nos procurar. O que eu fiz? Eu procurei o meu fornecedor, né, o fornecedor que está licitado, capacitado lá da secretaria, e disse, olha, é o seguinte, compre as galinhas deles. Eu não podia comprar as galinhas lá no cafezal, mas podia pagar. Então eu falei para eles, olha, compre lá, ajude, colabore, né, conosco, tranquilamente o fornecedor, e eu servi galinha caipira aqui nessa unidade mista, servi galinha caipira lá naquele hospital municipal, porque Barcarena pode fazer isso. Outra coisa, tinha mamão também lá do pessoal, então eu fui no pessoal que fornecia hortigranjeiro, eu disse, poxa, está lá a comunidade precisando, dá uma força lá para eles, tranquilamente, nem me disseram
foram lá e nós compramos galinha caipira lá, compramos mamão para servir. Então dá para fazer, mas aí, está vendo? Isso é governo, então a gente tem que trabalhar em cima disso, né? E outra coisa, então vamos ver essa parte, né, da logística. Isso aí é um caso sério, poxa, né? Então a gente tem condição, tem gente inteligente nessa cidade que é capaz de organizar essa logística para a gente entregar o produto, né? Para conversar com o nosso fornecedor, né? E depois controlar. Eu acho que o pregão eletrônico tem que sair. Se não saiu agora, pelo menos que saia para o ano que vem, esse pregão eletrônico. Eu acho que eu não vou abrir mão disso, eu vou exigir. Eu acho que nós não podemos abrir, os vereadores aqui não podemos abrir mão disso. O pregão eletrônico é muito vantajoso, porque todo mundo pode participar e tem que ter os requisitos e capacidade para fazer isso, né? E o senhor solicitou lá, falando do descaso, da incompetência, e tem o dolo mesmo, que é a vontade mesmo de que a coisa, né, é passar a mão mesmo, né? É tirar o pão da boca das nossas crianças, é ganhar dinheiro em cima da fome das nossas crianças, entende? Então é inadmissível que as crianças tenham que ser dispensadas por falta dessa merenda. E outra coisa, eu falei com os fornecedores de pão dessa cidade, e eles me disseram que são 3 meses sem receber. 3 meses sem receber. Claro que daí, como é que vai ter? Se 3 meses não tem capacidade de estar fornecendo, né, de graça aí o pão para a merenda sem receber, né? Além do mais, aí essa bendita licitação, né, os absurdos, né, de peixe, né, pescada amarela, 8 toneladas de pescada. Eu acho que é para merenda, não sei, deve ser para merenda, 8 milhões, não diz aqui. Para que essas 8 toneladas de filé de pescada amarela e filé de outras 8 milhões, né, de 8 toneladas de dourada, né? Então põe do peixe que a gente consome aqui. Tem gente produzindo aí tambaqui na nossa ilha. Então vamos pegar daqui do nosso peixe, né, para dar para nossas crianças. Não que elas não mereçam também comer, né, pescada. Eu acho que até dá para dar pescada amarela também. Em relação à fala do vereador Padre Carlos, este conselho já está solicitando, né, a todas as guias, que você fala, a gente conhece como guias de entregas, é o que o SEMAI entrega na escola e lá é dado como recibado. Inclusive, foi uma orientação do conselho que na escola não seja só o servidor da escola que receba esse alimento, mas que você chame um representante do conselho escolar, né, mais um servidor da escola, juntamente com a pessoa que está entregando, para poder assinar. Se vocês forem visualizar a guia de entrega, na verdade, essa prática não acontece de uma regra geral. Geralmente, às vezes, o conselheiro não está na escola, mas geralmente o servidor acompanha e faz esse recebimento. Outra coisa, nós acompanhamos uma rota de entrega em Barcarena e nós percebemos uma situação. É como a conselheira Ruth falou, é muito fácil você cobrar. Aí nós acompanhamos a rota aqui de Barcarena todinha. E quando a gente chegou, isso foi no mês de abril, março para abril, a gente percebeu que algumas escolas, as pessoas responsáveis para receber esse alimento estavam com preguiça. Eu vou usar esse termo aqui. Não queriam, mas vai contar tudo isso aqui? Sim, gente. A gente está aqui enquanto conselho, acompanhando, e a orientação é essa. O que vale é a orientação, porque a gente não, como a conselheira Ruth falou, nós somos pais, nós somos trabalhadores, nós não podemos estar 24 horas nas escolas. Mas o que vale é a orientação, e cada um de nós assumimos essa responsabilidade. Outra coisa, o conselho ele não será conivente com qualquer tipo de descaso com a questão da alimentação. E é por esse motivo que nós viemos. Eu acredito que nós estávamos muito escondidos no sentido da não divulgação, até porque a própria legislação diz que é o Poder Executivo que tem que divulgar o trabalho do conselho. Mas a todos vocês estão presentes. O conselho está aberto. Se vocês quiserem, nós temos registros, relatórios, nós temos documentação que comprovam um trabalho sério, né, e um trabalho realmente de orientação para o Poder Executivo. Só mais uma parte. Além desse controle do alimento que chega na escola, é preciso ser feito o controle do alimento que chega no município também. Porque às vezes chega, eu sei também de caso, o caminhão chega já todo carregadinho, enfardadinho. Geralmente eles chegam no final de semana, que já não tem funcionário mesmo, só chega lá e descarrega lá dentro. Aí a caixa está escrito 50 e você vai contar, ou se abre, vem da fábrica. A coisa vem da fábrica. Pode cuidar que isso às vezes vem da fábrica já. É 50 e tem só 30 lá dentro.
O resto está com papelzinho enroladinho, né? Isso me aconteceu. Então pode fiscalizar. O alimento que chega, pois é, aí vem a coisa. Como é que eu vou controlar um caminhão, né? Aí pega por amostra. De vez em quando você vai lá dar uma batida. Vai aqui na polícia. Dá uma batida, chega lá o caminhão, chegou, tá, para aí. Vamos abrir, vamos pegar algumas caixas e você vai fazendo. Faz por amostra, né? Porque de fato é muita coisa, né? Então mas dá para fazer. Façam isso aí. Nós Façam, fazemos porque isso. Inclusive, para esse mês, a nossa proposta foi essa. Já assim que chegar o alimento do Conselho, ir em locos e acompanhar o que está sendo baixado e conferir com a nota. Na verdade, nós gostaríamos que isso fosse uma constante, mas outra coisa, e eu gostaria que vocês se solidarizassem com a nossa causa, que a legislação é bem clara. Os estados, Distrito Federal e municípios, ele tem que dar a garantia mínima para o Conselho fazer o seu trabalho. E aqui tem conselheiros nessa plenária aqui que eu sei, e sabem que o poder público, o governo, ele não tem feito isso de forma efetiva. Então nós pedimos também a solidarização de vocês enquanto legislativo, porque uma vez eu falei, não me lembro agora qual foi o vereador, ele disse assim, tudo é uma questão de orçamento. Então está lá, está previsto na legislação, na resolução de número 26, aquela que eu falei agora há pouco, de junho de 2013, está bem claro. Recursos humanos, equipamento de informática, local apropriado, transporte e recursos financeiros. Muitas vezes nós tiramos dinheiro do nosso bolso para poder imprimir documento, para poder comprar uma pilha para a máquina fotográfica. Aqueles gastos que nós temos, às vezes nós saímos 8 horas da manhã e chegamos 3, 4, 5 horas da tarde desenvolvendo nosso trabalho. Mas o que tem sido nos dado? O local, os recursos humanos e o transporte. E os demais direitos que o Conselho tem para garantir, como o computador, está entendendo? O recurso financeiro realmente, para que a gente possa desenvolver pequenos trabalhos que às vezes, até alimentação, por exemplo. Isso é sub-humano. Como é que você sai da sua casa 8 horas da manhã só com café e você tem que trabalhar, está servindo o seu município, você tem que tirar dinheiro do bolso para comprar alimentação. Em alguns momentos foi cedido isso para a gente, mas de um modo geral isso não vem acontecendo com frequência. Então nós precisamos da infraestrutura mínima. É por isso que a conselheira Ruth falou agora há pouco, eu volto a reforçar. Cobrar é muito fácil, mas se colocar na situação, querer assumir esse compromisso, porque o compromisso é de todos. Nós vivemos numa sociedade, o nome já diz. Nós todos somos sócios, nós temos que todos se preocupar com a questão dos recursos públicos destinados para o nosso município. E a questão da licitação, vereador, como eu falei, por falta de orientação não foi. Desde que a gente assumiu, todo ano a gente faz um planejamento. E aqui estava prevista a questão não só do pregão eletrônico, como a questão da chamada pública. O que você falou agora há pouco do mamão, da galinha caipira, isso está dentro da legislação que é a 11947, que diz 30% do recurso do PNAE deve ser adquirido a questão da compra dos produtos da agricultura familiar. Eu imagino que o nosso município tem potencial para isso. Nós temos uma cooperativa, pelo menos uma das que eu conheço, e quando foi no ano passado, nós conseguimos, dos 30%, chegar em 8%. Produto que realmente estava sendo fornecido, inclusive, pela SEDAB. E quando foi nessa gestão, eu falei isso há um tempo atrás, numa entrevista que eu dei para a reportagem, e vi como um retrocesso a questão da retirada dos produtos da agricultura familiar. Pode ser 5%, 6%, quanto for, mas você tem que ter iniciativa, e é uma coisa que tem que permanecer, tem que ficar. Você não pode, não sei qual foi o motivo, porque pararam de fornecer. O nosso objetivo é que a gente chegue nesse percentual de 30%, mas infelizmente não sabemos o motivo, e a orientação foi que agora, quando tiver a próxima licitação, que ainda não saiu, segundo a informação da Secretaria de Educação e da Comissão de Licitação, vai acontecer no dia 12 na Secretaria de Educação. E a chamada pública também, que nós orientamos que seja feito para a aquisição desses alimentos. Antes de dar continuidade, eu gostaria que os vereadores atentassem que esse tipo de debate, de acordo com o regimento, 3 minutos para cada vereador. Obrigado. Vereador Ondes. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-lo, o Conselho. Eu conheço a dona Ruth, sei da luta que essa mulher tem. E dizer para vocês que este vereador ainda hoje vai fazer um requerimento verbal para que seja enviado à Secretaria Municipal do Estado de Educação, para que venha uma reunião nesta casa, com o Conselho de Educação, com o Fundeb, com qualquer coisa com relação às escolas daqui do município estaduais, como José Maria Moraes, que está caindo, Palmira Gabriel, que é próximo à minha residência, está com o teto caindo, a parte do forro caindo, as escolas estão sem merenda escolar. Tudo sobre isso aí nós vamos pedir para que a Secretaria de Educação do Estado venha
venha fazer uma visita aqui com a gente. E também dizer que a Secretaria de Educação hoje do município de Barcarena é bem simples. Eu já comentei aqui nas outras sessões que o secretário de Educação veio de Abaetetuba como secretário, um dos piores secretários que teve em Abaetetuba, né? E veio para Barcarena, não vai ser o melhor. Se veio de lá de Abaetetuba, foi o pior secretário de Educação, aqui não vai ser o melhor. Não melhorou. Hoje, 7 de setembro, vai ser 15 alunos por escola para desfilar. Isso é uma falta de moralidade para o município. Manda um convite para esta casa para ser feito para que nós comparecêssemos a isso. E esse vereador não vai, porque é uma coisa que não tem lógica isso. A população de Barcarena, o pessoal que fazia o farda para aluno, comprava o luva, o mercado que funcionava isso, porque o aluno ia desfilar, comprava uma fantasia para o aluno, hoje não faz mais isso. Não rola mais dinheiro, como diz a coisa correta, dentro do município. Acabou. A reforma dos colégios que o secretário fez, estão tudo caindo. A folha de pagamento do secretário aumentou e não melhorou em nada. Então, o que está errado? É o secretário. Vamos mudar o secretário de Educação. Isso vai um recado para o excelentíssimo senhor prefeito. Né? A greve aí ficou prolongando por uma coisa que era fácil ser resolvida. Foi resolvido. Né? Essa casa deu a opção de 4% e o governo não aceitou. Com uma semana depois que mais um problema foi lá, aceitou os 4%. Então está aí o problema, é o secretário de Educação. E dizer também, presidente, que esta casa se reúna ainda essa semana para que seja feita essa parte do regimento interno, como o vereador Luiz Tavares já pediu, porque já são meio-dia praticamente, e a gente ainda não está nem nas explicações pessoais dos vereadores. Tá? Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Lauro Júnior. Mais uma vez, bom dia. Samuel, eu queria te parabenizar pela iniciativa. A dona Ruth, quando colocou a situação dela, foi muito feliz. E eu queria me prender justamente nisso, dona Ruth. E concordar com o vereador Padre Carlos, porque eu acho que a moralidade, ela só acontece quando é transparente. Entendeu? No momento que eu boto um conselheiro que está na folha, eu estou automaticamente dando poder para esse cara prejudicar o povo, porque ele vai lutar contra o chefe dele, o que manda na folha, ele vai votar contra? Não vai votar. Mas calma, daqui a pouco eu vou para a tribuna para falar meus 10 minutos de vereador e vou tentar explicar baseado no que a senhora colocou, porque está vindo a folha para essa casa. E já repasso a todos, tenho certeza que vou ter o apoio dos colegas vereadores. Não será admitido o conselheiro que está na folha de sua secretaria, ser conselheiro também de fiscalizar o próprio órgão. Vai ter que sair, perdoe-me o prefeito, o vice, ou seja lá quem indicou, porque vereador aqui não indica ninguém, eles vão ter que tirar, porque não é moral, passa a ser imoral e ilegal, né? Porque conselheiro nenhum pode fazer parte para julgar o seu chefe imediato de folha. Então, concordo com a senhora, vai ter que sair, como colocou o Padre Carlos, é o cala-boca, vão ter que liberar a boca agora. E volto a me prender também, na parte que colocou o Samuel, na questão de licitação. Vai vir também para esta casa a questão da prestação de conta da licitação. Muitas vezes, e é vício, não é de hoje, não é desse governo. Não começou hoje, não começou a governo passado, nem no retrasado, já vem de muitos anos aí. Então, a questão de licitação, eu vou me prender muito, e vai ser fiscalizado por esse vereador, porque o que a gente tem observado, inclusive pagamos um preço à Câmara recentemente, com a questão de empresas. Talvez não foi observado ainda pela prefeitura, mas vou me prender bem na questão da merenda, porque vamos procurar saber de onde está vindo essa questão de merenda escolar. Eu vou ficar de olho no capital social de cada empresa desta hoje que fornece, que presta serviço para a prefeitura. Estou bem de olho, já recentemente nós tivemos uma reunião com o Conselho de Saúde aqui nessa casa, com a Comissão de Constituição e Justiça, e com a de Finanças e Educação, e me ficou meio que em dúvidas, por que me prender a questão do capital social? Veio uma verba, já está na conta da prefeitura, a gente já sabe, da questão das UBS.
né? Primeira parte das 5 já está na conta da Secretaria de Saúde. Então eu gostaria de saber, já deixo o recado, porque vou me estender para a questão da merenda. Qual as empresas que vão pegar esse serviço? Porque eu quero saber se tem empresa que tem capital social de 20 mil de cada sócio, tem condições de fazer uma obra de quase 1 milhão. Como? E espero não ver isso agora, nessa documentação que vem para cá, porque isso já causa um transtorno. Empresa nenhuma que tem capital de 500 mil pode fazer serviço de 7 milhões. Não tem nem lógica, não tem nem crédito, porque eu tive que me afastar da minha empresa para entrar na política, e sei disso. A gente não consegue nem crédito em banco, quando não tem um capital social digno. Na sua pessoa, minha ex-vereadora Laurinha, gostaria de saudar a todos os empresários também que estão aqui. E você sabe disso, Laura, que quando não se tem um capital social que condiz a empresa, a gente não tem crédito. Então, vou me prender muito, Samuel, nas tuas colocações, principalmente quando o Padre Carlos colocou que teve que procurar um empresário para comprar, que não é ilegal, diga-se de passagem, isso pode se tornar oficial, não é ilegal, que ele foi atrás do fornecedor da Secretaria de Saúde, o cara foi lá no cafezal, que também parabenizo, comprou o frango e vendeu para a prefeitura. Tomara que não tenha vendido superfaturado, mas eu tenho certeza que não, que eu ainda prezo as palavras do padre, e sei que ele não faria, mas é desse tipo de trabalho que tem que existir, tá? Então, parabéns, dona Ruth, daqui a pouco eu vou falar em tribuna, vou me prender bem a esse fator, questão conselheiro, salário, e Samuel, parabéns pela iniciativa, meu irmão, acho que é por aí o caminho mesmo, a prestação de contas, meus parabéns. Vereador Luiz Tavares. Eu também queria parabenizar o Conselho, e eu já me queixava disso, porque o Conselho é quem está mais próximo, né? E quando chega aqui, olha, não tem merenda, a merenda está estragada, e aí eu fico me perguntando, e o Conselho? E o Conselho? Aí vocês estão certos no papel de vocês, que é denunciar a essa casa e ao Ministério Público. Então, queria parabenizar vocês, quando vem aqui, coloca a situação, vocês provocam a Câmara. Tu falou o seguinte, 270 repassado pelo governo federal, na média, né? 90 passado pela contrapartida do município. Isso dá 360 mil. Aí tu falou mais de 54 mil que vem de outro programa. Daria 414 mil. É isso que se gasta? Os 54 mil do Mais Educação já está incluso nesse total que eu falei, de então 255 a 260 mil reais. Então seria 360 mil que está se gastando com a merenda hoje, mensal no município. Isso. Ah, tá. Inclusive o pedido que foi feito para esse mês, ele ficou em torno de 5 a 7 mil reais abaixo do que está previsto na aprovação do cardápio. Então, se 360 mil é suficiente? Olha, a per capita ela é feita com aquela base mínima que o governo federal estabelece. Certo. A gente ouve alguns relatos que a questão do quantitativo não dá. Só que, assim, o Conselho tem acompanhado durante esses anos, e a gente percebe que para ajustar essa questão aí, vou dar um exemplo, a gente foi numa escola, e a escola lá, a direção disse, olha, a per capita não dá. Eu falei, mas por quê? Quantos alunos tu tem do regular e quantos do Mais Educação? Eu tenho tanto do regular, tenho tanto do Mais Educação. Eu falei, não, mas cadê as guias de entrega? Mostrou, disse, olha, por aqui deveria dar. E de repente ela me apresenta 60 alunos de um tal de APC que eu, sinceramente, não conheço. Aí eu falei, o que é o APC? Ela disse que é Apoio Pedagógico Continuado. É o aluno que seria como aluno do Mais Educação. Ele passa mais tempo na escola. E esse aluno, com certeza, ele não recebe pelo PNAE. Não sei que recurso é esse, desconheço, porque o certo, se tiver algum programa além desses que nós conhecemos, que fazemos o acompanhamento por lei, o Poder Executivo, através da Secretaria de Educação, deveria comunicar ao Conselho. Então, quer dizer, existem vários pormenores. Outra coisa, servidor que se alimenta todo dia. Tem escola que tem 100 servidores, ou mais de 100 servidores. Vamos colocar que 50% desses servidores se alimentem todo dia da merenda escolar. Tem como você atingir o quantitativo no final do mês? Com certeza aquela escola vai faltar alimento. Sem falar de alguns casos, né, são denúncias que não chegam de forma fundamentada, que tem aquelas escolas que tem ali o furto, né, alguém que leva o alimento. E isso nós precisamos ter cuidado de tratar com seriedade. Diretor de escola, conselho escolar, tem que ter essa preocupação, tem que ter esse zelo com a questão da alimentação. Então, existem alguns pormenores que podem atrapalhar. Acredito que, se a gente trabalhar com esse zelo, acredito que é possível, sim, com esse recurso. Então,
Deixa eu só entender. Então está dizendo que existe pessoas que usam essa alimentação escolar e que na verdade não tem direito de usar. Não, pela lei não. O artigo 3º da 11947 diz que a alimentação é direito do aluno. Do aluno. Não diz que é do servidor de apoio, que é do professor, que é do diretor, é do aluno. E até porque a per capita ela é feita em cima do aluno. E uma coisa importante frisar, o governo federal divulga na televisão que investiu 3,5 bilhões na alimentação, mas o valor per capita é 30 centavos por aluno dia. É preciso entender isso aí. Ok. Então eu queria sugerir para a presidente da Comissão de Educação, professora Rudilene, bem atuante nessa comissão, que a gente marcasse uma reunião com o representante da educação, do conselho e do pessoal que trabalha no SEMAI, porque acho que algumas coisas que ele falou aqui é só ajuste. Essa questão de transporte, essa coisa toda, é só ajuste. Então convidar para uma reunião para a gente, SEMAI, o conselho e o representante da educação, porque a gente ouve até entre aqueles que fazem, e o representante também do setor de compras, que a gente se queixa muito, né? O pessoal diz, tem uma pessoa lá que é assim, que é ignorante, trata mal, bora conhecer essa criança logo. A gente convida ele para vir aqui também, né? Porque essas coisas têm que andar junto. Que se o rapaz do SEMAI for lá e ser maltratado no setor de compra, aí vai tudo inviabilizando. Então, representante do setor de compra, do SEMAI, o conselho e um da educação para a gente fazer esses ajustes aí. Mas antes eu queria, mais uma vez, parabenizar, acho que esse realmente é o papel do conselho e pode ter certeza que vocês fizeram o papel certo, vocês vieram onde deve denunciar, que é essa casa, e essa casa com certeza vai tomar providência, assim como disse o vereador Anderson, de que nós vamos também atrás do Estado, né, Anderson? Saber como é que a gente vai chamar o Estado para sentar na mesa. Para isso nós temos o deputado estadual, né, que teve voto em Barcarena, que representa a Barcarena, no caso da doutora Ana, e vamos até ela, o que for preciso, porque o importante é trazer o benefício, né? Que o benefício chegue, por onde vir não interessa, o importante é que ele chegue na gente, e está na hora da gente cutucar o Estado, porque o Estado está muito à vontade em Barcarena, né? Está muito à vontade, está um abandono total as coisas do Estado aqui, a gente está realmente muito voltado só para o município, e o Estado tem uma parcela muito importante nessa área de educação também. Mas só mais uma vez para dizer que vocês têm a solidariedade desse vereador e a parceria. Obrigado, vereador. Vereador Júnior Gala. Bom dia a todos. Samuel, dona Ruth. Eu quero parabenizar também a iniciativa do Conselho de vir aqui esclarecer alguns pontos. E eu tenho duas perguntas a fazer também ao Conselho. Uma que diz respeito à distribuição dos pães. Já foi falado que as escolas recebem os pães para merenda. Eu queria que vocês explicassem para a gente qual é o procedimento, porque eu recebi uma reclamação de mães, né, que dizem que o pão ele fica mais de uma semana no SEMAI. Então eu gostaria que vocês, quanto conselho, se vocês têm conhecimento disso. A outra pergunta é qual é a diferença que tem entre as merendas, porque eu recebi, da mesma mãe, me falou o seguinte: vereador, o meu filho estuda na mesma escola de um outro garoto que recebe uma merenda diferenciado da minha. O meu filho toma só suco com biscoito e o outro come picadinho, come macarrão, feijão. Eu gostaria de saber qual a diferença que tem entre essas merendas. A primeira pergunta em relação à questão do pão, né? A questão do pão foi uma proposta que veio, né, da Secretaria de Educação, que seria de fomentar a questão da economia local. Seria pegar esses fornecedores, né, os panificadores locais. O vereador Tiago Rodrigues esteve presente lá numa sessão de amostra de vários produtos, não foi? Na Secretaria de Educação. E o Conselho, tendo esse entendimento, até porque a própria legislação ela prevê isso, que um dos princípios é fomentar a economia local, nós abraçamos a causa. O que nós verificamos, que em algumas escolas deu certo e em outras escolas não deu certo. Mas é aquela questão, é muita demanda para pouco conselheiro. Nós somos 7 conselheiros, são para mais de 100 escolas, contando com as escolas estaduais, que também nós temos que acompanhar.
Mas, assim, nós identificamos que em várias escolas deu certo, outras não deu. Quanto à questão do pagamento, eu não sei porquê, que até agora ninguém nos procurou. Então, enquanto ninguém procura, sinal de que está tudo certo entre o credor, né, verdade, o fornecedor. Então, quanto à questão da sua pergunta, já até imagino em relação a que seja, a questão da alimentação. A legislação é bem clara, você tem que respeitar o princípio da equidade. Se não está sendo respeitado, alguma coisa está errada. E o que nós identificamos enquanto conselho, isso precisa ser discutido e precisa ser modificado, é a questão do Mais Educação. Os alunos do Mais Educação, eles passam em torno de 6 horas de tempo na escola. E o aluno do Mais Educação, ele recebe 90 centavos. A per capita dele é 90 centavos dia, enquanto que o aluno do ensino regular é 30 centavos. Quer dizer, a per capita dele apenas aumentou ali 60 centavos. Não quer dizer que a merenda dele tem que ser ali todo dia frango guisado, porque realmente chegou isso ao nosso conhecimento, isso tem sido praticado por algumas direções de escola, eles preparam o melhor alimento, e aí eu digo que o problema não está na alimentação, nem na qualidade. Prepara o melhor para o aluno do Mais Educação, aí você vai preparar a canja com miúdo, com a ossada, isso daí é injusto. Meu filho chega em casa, pai, por que o aluno do Mais Educação come melhor e a gente só come o miúdo do frango na canja, está entendendo? Então, quer dizer, isso precisa ser ajustado. O aluno do Mais Educação ele tem sim que receber uma quantidade a mais desse alimento, de acordo com a per capita dele. Não quer dizer que tem que ser aquele almoço, aquela coisa, até porque o que a legislação diz é que o aluno tem que receber a quantidade de nutrientes necessário para aquele tempo que ele está em sala de aula, que ele está na escola. Não é aquele almoço como você tem na sua casa. E eu não sei se respondi, mas eu gostaria de acrescentar mais uma coisa e pedir o apoio de vocês. Precisamos trabalhar a questão da capacitação das merendeiras, porque uma coisa é você preparar alimento para 5, 6 pessoas na sua casa, e outra coisa é preparar alimento para 200, 300 pessoas. Então, isso é um outro problema. Às vezes, se tem uma falha, precisamos capacitar as nossas merendeiras. Obrigado, Samuel, Dona Ruth. As suas palavras foram sábias nas suas colocações, tá? Quero lhe dizer que foi um exemplo, para mim foi um exemplo de vida, tudo o que a senhora falou aqui. Muito obrigado pela presença de vocês aí. Obrigado, presidente. Queremos agradecer aí a presença do Samuel, né, e da Dona Ruth, e como foi intensamente aqui discutido com todos os vereadores, os nossos questionamentos foram atendidos e eu gostaria apenas de agradecer, e o que ficou acertado aqui com a presidente da Comissão de Educação será cumprido por essa casa. Muito obrigado.